dizer que é uma honra muito grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade maior ainda em falar em nome da carreira jurídica da magistratura, já que eu posso, de antemão, dizer a vocês que talvez um dos temas que mais dividiu internamente a magistratura do trabalho nos últimos anos é exatamente a questão relacionada à reforma trabalhista. Portanto, de uma forma bem direta, bem objetiva, eu quero dizer a vocês que, no âmbito da magistratura do trabalho, nós temos colegas defensores das alterações trazidas com a reforma trabalhista, colegas que não concordam com as alterações que foram aprovadas aí. É muito difícil, dentro do âmbito da magistratura do trabalho, nós apontarmos, pelo menos agora, neste momento, se há uma tendência maior ou menor para um lado ou para o outro. Eu consigo, por questões absolutamente pessoais, por levantamentos, portanto, não são levantamentos empíricos, calcados nas questões científicas, mas levantamentos apenas e tão somente decorrente de conversas com colegas juízes do trabalho, eu tenho uma leve sensação, mas tão somente uma leve sensação, de que, no que diz respeito às alterações do campo processual, a magistratura de primeiro grau, ela tende a aceitar bem aquilo que aconteceu. Tanto é que, recentemente, lá no site do Migalhas, foi feito um levantamento, que nós não podemos dizer se era um levantamento bom, correto ou incorreto, mas eles fizeram um levantamento estatístico, e nesse levantamento estatístico levantaram que de 100 ações, cerca de 87% delas entenderam que as questões de natureza processual advindas com a reforma não se aplicariam aos processos ajuizados antes da reforma, mas apenas e tão somente aos processos novos, posteriores à reforma. Por outro lado, em todas estas sentenças que foram analisadas, em nenhuma delas se declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de qualquer um dos dispositivos trazidos pela reforma. Até acredito eu que a ausência de declaração de inconstitucionalidade se deve muito mais pelo fato de que os procuradores ainda não levantaram as inconstitucionalidades que, porventura, entendam que podem ser levantadas nessas questões. Sempre com profundo respeito a todos, nós não podemos esquecer uma grande armadura, uma grande amarra que nós vivenciamos em nosso sistema jurídico. Nós temos em vigor, vigente, válida, a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. E essa é a súmula vinculante que vai nos trazer uma maior problemática no que diz respeito às declarações de inconstitucionalidade. É evidente que o nosso sistema processual autoriza as declarações de inconstitucionalidade de forma difusa, ou seja, pelos juízes de primeiro grau. Entretanto, a partir do segundo grau de jurisdição, a súmula vinculante trava as declarações de inconstitucionalidade. Ela trava por quê?
Porque não é mais possível que qualquer turma de Tribunal Regional do Trabalho ou de Tribunal Superior do Trabalho declare a inconstitucionalidade de uma norma. De acordo com a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma depende da chamada cláusula de reserva de plenário. Ou seja, depende que o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho declare a inconstitucionalidade. Então, o nosso sistema ele vai ser muito complicado no que diz respeito às declarações de inconstitucionalidade, na minha visão. Complicado por quê? Porque em sede de primeiro grau, o juiz poderá declarar a inconstitucionalidade, mas dessa declaração caberá recurso. O recurso vai ser, em tese, apreciado pela turma, ou melhor, analisado pelo relator. Mas se o relator entender pela inconstitucionalidade, ele deve automaticamente encaminhar isso para o Pleno. É o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho que poderá declarar. E se houver declaração de inconstitucionalidade pelo Pleno do Tribunal Regional, a mesma situação ocorrerá no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, porque será a hipótese típica de cabimento de recurso de revista. E depois, se o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho mantiver a declaração de inconstitucionalidade, aí caberá recurso extraordinário. Veja, senhores, que o caminho das declarações de inconstitucionalidade a partir do segundo grau de jurisdição é um caminho tormentoso. E é um caminho que foi feito para que se evite que uma turma declare a inconstitucionalidade e outra turma diga que não. E aí a parte não conseguir, porque não há dissenso jurisprudencial, levar a matéria aos tribunais superiores. Toda e qualquer declaração de inconstitucionalidade tenderá, pela súmula vinculante número 10, a parar no Supremo Tribunal Federal. E aí eu digo a vocês uma situação. Nós sabemos que a PGR ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, questionando 3 ou 4 dispositivos processuais da reforma trabalhista. E nós, inclusive aí eu falo agora pela Ana Matra, nós, diretores da Ana Matra, inclusive chegamos a conversar com o ministro relator da ADIM, que é o ministro Barroso, para que ele desse, pelo menos, a liminar, a fim de sustar a aplicabilidade de alguns desses dispositivos processuais que, de fato, vieram com a tendência de diminuir o acesso à justiça. E o que nós verificamos foi simplesmente o quê? A inexistência de qualquer tutela cautelar. Para nós termos ideia do alvoroço, foi divulgado, em todo mundo deve ter recebido isso em seu WhatsApp, a primeira decisão dada pelo ministro Barroso, aonde, na verdade, todos liam o relatório da decisão, entendendo que ele estava assustando aqueles dispositivos questionados pela PGR, quando, na verdade, a decisão dele se resumiu a 5 linhas, que foi dizer, dê-se vista à União para que ela preste as informações que entender necessárias. Uma decisão de 2 laudas, onde, na verdade, o grande fundamento é vista a parte contrária. Essa foi a decisão proferida pelo ministro Barroso. E a vista a parte contrária já se manifestou, a União já veio se manifestando, a Advocacia Geral da União, naquela ação declaratória de inconstitucionalidade, fez a sua defesa, trouxe alguns argumentos técnicos a respeito de questões que foram debatidas,
E o ministro Barroso simplesmente de lá para cá não declarou nada. E para mim, gente, com todo respeito, é difícil conseguir acreditar que o ministro Barroso declarará a inconstitucionalidade de qualquer um daqueles dispositivos ou sustará, pelo menos, a eficácia desses dispositivos até decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, quando esse mesmo ministro, em congresso internacional, diz em sua fala que a justiça do trabalho brasileira é a justiça que tem o maior número de ações trabalhistas no mundo e que, portanto, é necessário ser feita alguma coisa para diminuir essa avalanche de demandas. Inclusive com dados estatísticos absolutamente equivocados, com todo respeito à Vossa Excelência. Porque nós não somos o país com o maior número de demandas. Nós não temos 98% das demandas na Justiça do Trabalho. E é um erro básico comparar, por exemplo, o Poder Judiciário Trabalhista brasileiro com as decisões proferidas no governo americano, nos Estados Unidos. Exatamente porque o sistema jurídico lá é absolutamente diverso. Não entra na cabeça de qualquer empresário, por exemplo, tal como ocorre nos Estados Unidos, ser condenado em uma ação individual para pagar uma parcela específica, por exemplo, um adicional previsto em norma coletiva, e aquela decisão proferida em uma ação individual ultrapassar os limites subjetivos da lide para dizer que ela é válida em todo o território nacional e que a empresa é obrigada a pagar aquele direito reconhecido a todos os seus funcionários. É evidente que lá haverá um número menor de demandas, porque às vezes para uma questão, uma sentença basta em todo o território nacional. E a nossa sistemática não permite, em virtude dos chamados limites subjetivos da coisa julgada. O que significa que ela faz coisa julgar, a decisão vale apenas entre as partes. Tanto é assim que um dos papéis mais difíceis para a advocacia trabalhista, seja do lado do autor, seja do lado do réu, é você explicar ao seu cliente que numa mesma situação jurídica, o colega de trabalho ganhou e o outro perdeu a mesma ação. Lá em Uberlândia, nós temos, por exemplo, ações que envolvem a licitude ou ilicitude da terceirização das empresas de call center no segmento bancário. Uberlândia, eu lá na minha vara do trabalho, eu tenho aproximadamente uns 1.000 processos desse daí, pendentes de julgamento, tramitando na vara. Eu decido de uma forma e a minha juíza auxiliar decide de forma absolutamente diversa. Nós caímos, então, na situação de que, se aquele trabalhador tiver o processo sentenciado por mim, a decisão será de uma forma. Mas se tiver a sentença dada pela minha colega, será de forma diametralmente oposta. E como você consegue explicar isso? Como que você consegue explicar a situação de que, como, por exemplo, aconteceu hoje, que eu fui para a Justiça do Trabalho, fiz audiência das 8 da manhã às 9h30, e a minha auxiliar pegou a partir das 9h30 em diante para eu poder estar aqui com vocês. Então não tem nem como falar que foi sorte na distribuição, porque dependia do meu convite. Se eu não tivesse recebido o convite, muito provavelmente algum trabalhador estaria chorando ou dando caras de felicidade, porque eu e a minha auxiliar decidimos de forma diametralmente oposta em quase todos os temas.
temos entendimentos jurídicos distintos em absolutamente quase todos os temas. Então, essa é uma situação um pouco complicada. Quando eu recebi o convite para vir aqui falar sobre o que pensam as carreiras jurídicas, eu me imaginei muito mais dizendo, agora sim, o que pensa a Anamatra enquanto instituição. Porque não dá para eu dizer o que pensam os juízes do trabalho enquanto juízes. E é importante que nós tenhamos em mente, a partir desse momento, essa diferenciação. Porque eu poderei falar a partir de agora algo que, na verdade, poderá não representar o entendimento de boa parte dos juízes do trabalho. Até porque, para nós, a situação ainda é muito nova. Vejam, a justiça comum passou por grandes reformas. O Código Civil de 2002, quando foi reformado, ele alterou a vida da sociedade, mas as principais ações advindas das alterações decorrentes do Código Civil tramitavam na justiça comum. Quando o Código de Processo Civil sofreu as alterações, os principais efeitos eram na justiça comum, porque envolve diretamente os processos da justiça comum. Nós, em relação ao Código de Processo Civil, apenas nos restringíamos a dizer a norma se aplica ou não se aplica, por força da antiga redação, por força da redação do artigo 769 da CLT. A única coisa que, quando o Código de Processo Civil foi alterado, nos trouxe uma certa controvérsia, era a respeito da redação do artigo 14, porque diz lá textualmente, que aquelas normas do Código de Processo Civil se aplicam de forma supletiva e subsidiária à CLT. Mas isso nos trouxe uma certa complexidade, porque nós sempre tivemos a nossa válvula de escape, que é o artigo 769, que diz basicamente que a norma processual aplica-se apenas em caso de lacuna. Então, para nós, era uma situação tranquila. Poderíamos importar aquilo que favorecia e podíamos simplesmente dizer que não se aplicava a norma processual naquilo que não favorecia a execução, por exemplo, trabalhista. Exatamente porque a norma, às vezes, não era compatível com o sistema. Mas nós não precisávamos declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de nada. Apenas dizer, essa regra não se aplica. Então, nós agora, juízes do trabalho, estamos tendo aí sim, a primeira grande discussão a respeito, em virtude da reforma, de algo que nós não estávamos acostumados. Olha só, nós não estávamos e não estamos acostumados que existe um ponto de interrogação muito grande na nossa cabeça. Principalmente em relação a algo que atinge diretamente os senhores advogados, que são os honorários advocatícios. Nós vamos ou não vamos aplicar os honorários advocatícios para as ações em curso? E aí, a situação é tão complexa que nos cria um paradoxo, doutor César. Um paradoxo talvez pouco imaginado, que é, em diversas ações trabalhistas, nós temos os advogados de trabalhadores que, cá ou não, correto ou incorretamente, postulavam o pagamento de honorários, dizendo agora que não querem que a disposição se aplique às ações em curso. E os advogados de empresa, que sempre disseram serem contrários, defendendo-se, tomando-se por base a súmula 219 e 329 do TST, agora pedindo a aplicação dos honorários sucumbenciais, inclusive as ações anteriores.
Nós temos colegas que, para evitar a questão relacionada à alegação da decisão surpresa, prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, estão perguntando aos senhores advogados: doutor, o senhor acha que é passível de aplicação imediata as disposições relacionadas aos honorários sucumbenciais a esta demanda que foi ajuizada antes da reforma? E aí, por mais paradoxal que possa ser, eu tenho um advogado sentado na minha frente, como reclamante, dizendo assim: doutor, eu entendo que nessa ação aqui não é cabível, porque a norma não pode atingir os processos só para as ações posteriores. Tudo bem, doutor. Só que depois eu chamo a próxima audiência, é o mesmo advogado, eu faço a mesma pergunta e ele me diz: não, doutor, para esse caso aqui, eu acho que os honorários são cabíveis. Aí é uma questão de seletividade, e a norma não pode ser escolhida de forma seletiva, doutores. E a mesma coisa em sentido contrário. Doutor, eu não concordo, mas na próxima, doutor, eu concordo. Tudo depende do quê? Depende do que foi postulado, depende daquilo que você sabe que vai conseguir produzir de prova, depende daquilo que você sabe, principalmente, que não produzirá de prova. Porque é super normal, às vezes, antes das audiências, vocês, advogados, procurarem conversar, não digo orientar, mas conversar com a testemunha para, às vezes, ter informações sobre aquilo que ela possui de conhecimento, e às vezes você mesmo faz aquele seu juízo de valor e fala assim: com essa eu não vou provar nada. Ou a testemunha do meu cliente não veio, seja de um lado e seja do outro. Portanto, estipularmos um entendimento é algo que está muito complicado. Mas a ANAMATRA, sim, enquanto instituição, ela tem os seus entendimentos. A ANAMATRA, durante sempre, todo o período, ela se postou contrária à reforma trabalhista. Como já foi exposto pelos meus antecedentes, ela se mostrou contrária, não propriamente a uma reforma trabalhista, mas ela se postou contrária a como a reforma trabalhista foi conduzida. A ANPT, sempre, os contatos que nós tivemos com o presidente Dr. Ângelo, sempre se mostraram dessa forma. É Ângelo Fabiano? Sempre se mostraram contrários. Então, sempre houve uma interatividade entre a ANAMATRA, a ANPT, a ABRAT, a respeito da inviabilidade do que se estava postulando, do que se estava pretendendo reformar. A questão é tamanha que dizem que houveram diversos debates a respeito da reforma trabalhista, mas, por exemplo, ao ministro Maurício Godinho Delgado, o debate que foi dado a ele, o direito de participar, é o equivalente a 1/3 da minha participação nesse congresso, porque foram dados a ele apenas e tão somente os 15 minutos remanescentes que eu tenho de fala para tratar da reforma trabalhista. Gente, é evidente que isso não é conceder a alguém, um ministro do Tribunal Superior. Nós temos 2 ministros do STF advindos da Justiça do Trabalho, que em momento algum foram chamados a opinar, que são a Rosa Weber e o Marco Aurélio de Mello. Enquanto o Código de Processo Civil foi alterado, quem tomou frente foi o ministro Fux. A nossa situação é tamanha que nós temos uma lei que, em 3 dias de vigência, ela sofre alterações por uma medida provisória. Não duraram 3 dias, já vieram as alterações da medida provisória. E não sei se vocês viram, mas
Ontem foi encerrado o prazo e nós batemos a casa de nada mais, nada menos de 931 emendas apresentadas à medida provisória. O que significa 931 possibilidades de alteração de texto. E uma dessas medidas provisórias, uma dessas emendas, inclusive dizendo que toda a reforma é inconstitucional, ou seja, tipo assim, volta atrás tudo que foi aprovado. Mas isso decorre, e aí, mais uma vez, com respeito, já não sei se tanto, da bagunça que vive o nosso Congresso Nacional. Porque quem estava lá, e eu estava lá, no dia que a reforma trabalhista foi aprovada, no Senado Federal, você escutar de um senador dizendo, na sua cara, que a reforma merece alguns ajustes, mas que ele não vai propor, porque ele é uma pessoa de acordo, e o acordo foi aprovar a medida provisória, a gente percebe de uma maneira clara que o Congresso Nacional, o Senado Federal, abdicou do seu dever constitucional de ser casa revisora da legislação. A norma foi aprovada sem o Congresso exercer o seu papel de casa revisora, com o compromisso do governo federal de que seria editada uma medida provisória para melhorar o texto. Gente, se está dentro do Congresso, está dentro do Senado, é o Senado que tem que melhorar o texto, para depois retornar à Câmara e a Câmara verificar se concorda ou não concorda com a melhoria. Mas nada disso foi feito. A norma era ruim. Foi a norma aprovada, realmente apresenta uma série de atecnias, que algumas delas foram até pioradas. Teve pelo menos um dispositivo da reforma da medida provisória, que na minha visão, não estou tratando da correção ou incorreção do dispositivo, mas que na minha visão é absolutamente inconstitucional, porque medida provisória não pode cuidar de questões de natureza processual. E o artigo 611-A, parágrafo 2º ou 3º, da lei aprovada, da 11.467, diz que, na ação individual em que o trabalhador postula a declaração de nulidade, os sindicatos devem figurar como litisconsortes passivos necessários. Essa disposição, ela é uma disposição de natureza processual. Fala de ação e fala de litisconsórcio passivo. E a Constituição Federal veda a edição de medida provisória. E veio a medida provisória dizer o quê? Que, na verdade, a ação coletiva, na ação coletiva, os réus devem ser os sindicatos, sendo vedada a ação individual. Houve alteração substancial de pelo menos uma norma processual. Não estou dizendo se concordo ou discordo da norma. Só estou dizendo que, nesse ponto, parece-me, de fato, que a medida provisória tratou de questão processual que não pode ser objeto disso. E aí vem o evento que foi aqui mencionado pelo doutor César Brito, que é a jornada. O que foi a jornada? A jornada foi um evento técnico-científico, onde juízes do trabalho, membros procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho e os advogados trabalhistas se reuniram para estudar isso que é chamado de reforma. Foi um evento científico onde todos os participantes poderiam apresentar as suas sugestões. Os temas foram divididos em comissões temáticas e essas comissões temáticas trataram daquilo.
aquilo que era aprovado na comissão temática foi ser debatido em plenária. E enunciados foram aprovados naquela plenária. E aí, que nos espanta, é que quando nós divulgamos os enunciados aprovados, a imprensa vem e divulga que nós, juízes, estamos fazendo desobediência civil. Como se não fosse papel do magistrado estudar a norma. Mas a desobediência civil não é só do magistrado. A desobediência civil também seria extensível aos senhores advogados. Como se os advogados não pudessem ajuizar demanda, postulando a declaração de inconstitucionalidade de algum dispositivo. Afinal de contas, o juiz age mediante provocação. São os senhores advogados, levantando a inconstitucionalidade da norma, que eu vou apreciar aquilo. E aí, quando vem a imprensa dizendo, chegando a informar, que a Ana Matra soltou uma cartilha para orientar os juízes a como não cumprir com a reforma trabalhista, a gente verifica a qualidade dos nossos meios jornalísticos, que só divulgaram isso, situações envolvendo crimes, mas esqueceram, ou pelo menos deixaram, por um bom período, situações envolvendo a corrupção de nosso governo. O ataque não foi só à magistratura, mas também ao Ministério Público do Trabalho, aos auditores fiscais do trabalho e aos senhores advogados trabalhistas. É que o evento foi gestado pela Ana Matra. E aí a Ana Matra, todo mundo ia lá procurar o nosso presidente, o doutor Guilherme Feliciano, para ele falar. Ao ponto que ele teve, no programa, entre aspas, com a apresentação da Mônica Vogo, e a participação, o doutor André já não está aqui, do pai da reforma, nas palavras dele, Marlos Meleque, teve que dizer que, na verdade, o que a Ana Matra defende, nada mais, nada menos, é a independência técnica do magistrado. Defender algo que todos nós sabemos que é algo basilar, que é que toda norma, independentemente de qual seja, deve deve respeito à Constituição Federal, aos tratados internacionais do qual o Brasil é considerado signatário. E aí, quando nós falamos de controle de constitucionalidade ou de controle de convencionalidade, nós somos reputados até por um ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho como pessoas de má formação, que foi a fala do ministro Almir Pazianotto no Congresso de Agronegócio. Nós, juízes do trabalho, somos mal formados. Portanto, não dá para, nesse momento, fazermos qualquer exame de futurologia do que virá. Particularmente, penso, e aí eu deixo bem claro, agora sim, uma posição eminentemente pessoal. Particularmente penso que o Supremo Tribunal Federal não declarará a inconstitucionalidade de nada do que foi reformado. Talvez tarifação do dano moral, porque já há precedente da própria Corte envolvendo
a declaração de inconstitucionalidade da limitação relacionada à lei de imprensa. Não consigo, na composição atual do Supremo Tribunal Federal, vislumbrar votação majoritária para a declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos. Vejo que, com cautela, a ministra Rosa Weber, por exemplo, poderá declarar. Mas eu não acredito que o Gilmar Mendes, por exemplo, declarará a inconstitucionalidade de algum daqueles dispositivos. Não acredito que o ministro Dias Toffoli ou com a ministra Carmen Lúcia haverá declaração de inconstitucionalidade. Razão pela qual, na minha visão, acertadamente, não é o momento, talvez, de procurarmos as ações declaratórias de inconstitucionalidade diretamente no Supremo. Eu sei que a PGR, junto com a PGT, ingressaram envolvendo algumas questões processuais. E, neste ponto, a petição inicial, ela é cirúrgica. Ela atacou apenas e tão somente 3 dispositivos, 3 situações, que é o pagamento das custas, pagamento de honorários periciais e de honorários advocatícios, utilizando-se do crédito do trabalhador reconhecido em demanda. E nós não tivemos pronunciamento algum. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, e aí não sei se vocês viram, mas se não tiveram a oportunidade, leiam a manifestação apresentada pela Advocacia Geral da União nessa ADIM. A Advocacia Geral da União diz, por exemplo, que no caso de arquivamento, na verdade, o que se está fazendo ali é, entre aspas, penalizando aquele que mal utilizou do Poder Judiciário. Porque ele vai ao Poder Judiciário, não paga custas nenhuma, não comparece na audiência, arquiva o processo e em 15 dias não justifica. Portanto, haveria, na verdade, uma má utilização por parte do trabalhador e ele, então, seria apenado. Seria a aplicação de uma penalidade processual àquele que mal utilizou, tal como ocorre, por exemplo, com as litigâncias de má-fé. Vem dizer ainda, no que diz respeito ao pagamento de honorários utilizando do próprio crédito trabalhista, que houve um aumento exponencial da receita que a União tem para pagar isso daí. E que não é possível, por exemplo, e utiliza daquelas situações raras, de trabalhadores ganhando R$100 mil, por exemplo, em condenação, e não pagando R$1.000 de honorários periciais. Como se isso fosse a regra. Mas essa é a exceção da exceção da exceção. Quando nós analisamos aqueles argumentos, e quando nós vamos ver o ministro Gilmar Mendes e conversar com ele, nós verificamos o quê? A magistratura, os juízes não trabalham, os juízes têm não sei quantos dias de férias, os juízes só têm regalia. Isso não pode ser assim, nós somos assim. É só isso que a gente ouve. Portanto, gente, para finalizar a minha fala, concordo imensamente com o doutor César, no sentido de que o momento é de luta. O momento é dos senhores, em seus processos individuais ou coletivos, levantarem as possíveis inconstitucionalidades existentes, para que nós, juízes de primeiro grau, possamos reconhecê-las, quando for o caso, em sede de controle difuso de inconstitucionalidade, para que, quem sabe,
com um volume grande de decisões de primeiro grau, reconhecendo a inconstitucionalidade de dispositivos, os tribunais também passam a entender assim. Agora, a advocacia terá um papel enorme, porque quando esses dispositivos forem ser analisados pela cláusula de reserva de plenário, a sustentação oral dos senhores advogados poderá fazer a diferença de 1 ou 2 votos sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um dispositivo, em todos os âmbitos do nosso Poder Judiciário. Me parece que a bola está mais com os senhores do que com nós, juízes. Muito obrigado.